Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional, da Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de fechamento do pregão de 12 de 4 de 2011. Bom gente, pregão extremamente difícil, extremamente pesado no dia de hoje. Costumo dizer para o pessoal que quando o pregão consolida o dia todo, a gente entende, a gente aceita, não tem problema nenhum, faz parte do jogo. Agora hoje, complicado. Tivemos uma forte movimentação, bateram muito no nosso mercado hoje, vários ativos caindo mais de 3%, e a gente simplesmente não conseguiu aproveitar a grande maioria das oportunidades, porque elas não estavam de acordo com o nosso gerenciamento de risco, tá certo? Não estavam de acordo com a nossa lógica. O mercado, a gente estava esperando uma queda, só que essa queda é sempre difícil quando ela vem sem correção. Tá? Então o mercado simplesmente derreteu na parte da manhã, e consolidou o restante do dia, tá? E até recuperou um pouco no final, para falar assim, vários ativos. Então, assim, quem trabalhou esperando a correção, de manhã não fez nada, e à tarde quem tentou rompimentos acabou sendo estopado. Tá? Então, tivemos stop na Petrobras, tivemos alguns stops aí, não foi um dia muito agradável, não foi um dia muito gostoso, mas faz parte do jogo. Ah, eu tive a impressão, eu vou chamar de impressão porque por enquanto não tem nada gráfico provando isso, tá? Nosso mercado não quis mais cair, tá certo? Então comentamos na sala hoje, vários outros alunos nossos tiveram também essa impressão de que o mercado cansou de cair. Bateram muito no começo do pregão e no final os books estavam todos cheios na compra e estava muito complicado de operar vendido, muito difícil, tá? Então, a impressão que a gente teve foi essa, que no final do pregão o pessoal saiu comprando ou tentando segurar o preço dos papéis. Enfim, foi mais ou menos essa a ideia que a gente teve nesse final, tá certo? Foi isso que passou pra gente, a maneira com que os books se comportaram no final. Como eu disse, foi um dia difícil, um dos mais difíceis do mês aí, dá pra chamar assim. Tá? Então estamos no dia 12, tivemos alguns pregões já, com certeza esse foi o mais difícil. Mais difícil porque justamente teve oportunidade, teve possibilidade, mas nenhuma delas se encaixava naquela relação que a gente trabalha sempre de arriscar pouco para ganhar muito. Né? Então, ou arriscava muito para ganhar pouco, ou arriscava muito para ganhar muito, e nenhum dos casos a gente se interessa, porque para nós tem que ter um risco-ganho interessante. A gente está sempre procurando operações onde a gente tem a probabilidade de ganhar mais do que de perder. Tá certo? Então, operações onde aquilo que a gente arrisca é sempre bem menos do que aquilo que a gente vai ganhar na operação. Isso nos mantém ganhando praticamente 100% do tempo, nos mantém sobrevivendo nesse mercado e tendo sucesso aí na grande maioria dos pregões, tá certo? Porque quando a gente dá errado, a gente perde muito pouco, quando dá certo, a gente ganha muito bem. E é isso que faz a grande diferença aqui no mercado, aqui na Bolsa, tá, pessoal? Então, volto a dizer, foi um pregão difícil. Quem não teve bons resultados ou não conseguiu operar no dia, parabéns. Quem não teve bom resultado, aceite que é normal, faz parte do jogo. Espero que vocês não tenham perdido muito. Então foi o meu caso. Não fiquei positivo no dia hoje, não ganhei dinheiro, perdi pouco, certo? Muito pouco. Vamos dizer em termos de day trade, algo que eu recupero em qualquer operação, muito pouco mesmo. E acho que está tranquilo dentro das possibilidades, tá certo? Então a gente já operou um pouco mais leve porque sabia que estava difícil. E como eu disse, é frustrante, são pregões muito difíceis da gente engolir, vamos chamar assim, da gente passar, porque você vê o mercado derretendo, você vê vários ativos caindo aí 3% e você simplesmente não consegue aproveitar essas oportunidades. Tá? Então, isso é sempre difícil, é sempre complicado da gente passar. Tá? No mais, pessoal, nosso mercado continua batendo, continua pesado. O índice americano hoje também cedeu forte, com possibilidade de falha de topo no gráfico semanal. Então aí passa a ter um alvo bem grande, vou mostrar para vocês na sequência. E nosso mercado continua naquela balada, testou 70 mil pontos e agora afundou. Tá? Então, nem pensar em compras por agora, por esse tempo. Provavelmente até romper a máxima histórica, a gente não vai falar em compra. Então, vamos passar um bom período aí que a gente vai estar ou parado ou vendendo, porque está muito complicado falar em comprar. Tá certo? O mercado está derretendo. A gente pode até operar comprado no intraday, pode até operar comprado em day trade em alguns dias específicos,
mas não é sempre que isso vai ser possível, uma vez que eu vejo o mercado muito pesado, em zonas de resistência muito forte, então não recomendo. Aliás, recomendo a quem ainda está comprado lá de baixo, dos 40, 50, 60 mil pontos, vai zerando suas posições, vai colocando lucro no bolso, porque o mercado está realmente feio, certo? Então, se eu estiver errado, você pode remontar a sua posição quando romper lá os 74 mil pontos, não tem problema nenhum. Mas até lá, a minha recomendação é ficar líquida. Tá? Então, opere em day trade, opere em prazos mais curtos, escolha ativos que que são menos líquidos, mas estão movimentando mais, tá certo? Então, procure diversificar um pouco e trabalhar um pouco mais a curto prazo, porque não está muito bom de ficar comprado no longo prazo, não. Essa é a minha visão. A operação de hoje foi realizada na MMXM3 pelo professor Rafael Bruxel. E é a primeira vez aqui que a gente vai mostrar uma operação que não deu certo. Tá? Mas ela foi a operação do dia primeiro. Não tivemos nenhuma grande operação no dia. Foi muito difícil o pregão. E a operação do professor Bruxel foi uma operação interessante, tecnicamente falando. Tá? Então, eu acho que vou conseguir demonstrar para vocês exatamente o conceito de a tendência de cada tempo ser diferente. Tá? Então o Bruxel estava operando comprado com um sinal de venda no gráfico diário. Tá? Eu vou mostrar para vocês que isso pode fazer sentido desde que você siga a lógica que ele seguiu lá e foi uma bela operação. Tá? Vou mostrar para vocês na sequência, vamos ver como foi. Bom, gente, vocês veem aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, período diário. Como eu disse, bateu muito hoje, muito forte. O mercado chegou a cair aí mais de 2%, fechou caindo 1,86%, o volume muito considerável, de mais de 5 bilhões, então bem acima da média, um dos maiores volumes do mês, aí, um dos maiores do ano. Então, muito bom realmente o volume de hoje, e o mercado bateu forte, tá? Então ninguém quis nem saber. Só que, como eu disse para vocês, observando pelos 15 minutos, vocês podem ver exatamente o que eu falei. A gente abriu e já na abertura do pregão a gente simplesmente derreteu do fechamento aí 2% em 2 horas de pregão. Certo? Então, até o meio-dia a gente estava caindo 2%. Do meio-dia para frente, a gente, exatamente daqui até aqui, a gente trabalhou 0,1. Tá? Então o mercado consolidou o restante do dia, chegou a fazer mínima aqui mais perto do final do dia, como vocês podem ver aqui neste candle, só que foi aquela mínima para estopar todo mundo, tá? Então todo mundo vendeu rompimento de fundo aqui, vários ativos dando rompimento, e a grande maioria acabou estopando, tá? Então o mercado hoje muito difícil, muito complicado. Impossível pegar esse movimento porque foi o primeiro, tá certo? Então o primeiro sempre é com volume baixo, como vocês podem ver aqui. Quando o volume aumentou, já estava esticado demais, então caiu 2% direto, depois consolidou, e quem tentou operar rompimentos ainda acabou sendo estopado no final. Tá? Então, muito difícil, muito complicado. Mas nós temos que passar por isso, faz parte do nosso trabalho. Mercado americano, índice Dow Jones, hoje cedendo forte. E o que interessa do mercado americano mesmo, gente, é isso aqui. Tá? Gráfico semanal. Vocês podem ver aqui, quando vocês olham, voltando, no gráfico diário, a impressão que dá é que ele fez nova máxima no diário, tranquilo, e agora corrigindo as médias. Só que se vocês observarem no gráfico semanal, o mercado americano está falhando um topo aqui. Tá? Então se você considerar que ele nunca fechou acima desses 12.390 pontos, então isso aqui pode ser tudo falsos rompimentos, uma vez que o volume não está sendo considerável. Tá? Então a gente pode encarar isso aqui sim como uma falha de topo, e se isso acontecer, aqueles que gostam de figuras, o alvo do mercado americano, o alvo do Dow Jones, passa a ser lá em 11 mil pontos. Tá? Então tem muito espaço para cair, tendo a linha média aqui em 11.555 evidente. Tá? Então, gente, não me agrada nada o que eu estou vendo no mercado, nem um pouco. A economia americana não vai bem. Aqui no Brasil, o dólar está sem controle, a inflação disparando, o governo interferindo em empresas privadas, como é o caso da Vale. Não me agrada nem um pouco o que eu estou vendo. Tá? Então, não recomendo para vocês ficarem comprados. Um momento muito difícil, muito delicado para trabalhar com compra. Tá? A operação de hoje foi realizada, como eu disse, na MMX M3. Tá? Uma operação muito interessante. Como eu disse, é a primeira vez que eu vou mostrar para vocês aqui uma operação que deu errado. Mas ela deu errado, mas ela foi muito interessante do ponto de vista técnico, uma vez que o professor Bruxel operou contra a tendência do dia. Tá?
Então, se vocês observarem aqui a NMX, ela está trabalhando, corrigindo até as médias, dando um sinal aqui no gráfico diário. Isso para nós é venda. Estava no nosso call de abertura, a gente estava observando ela para tentar fazer uma venda. E o que o Bruxel fez foi operar comprado. Então, por que operar comprado? Isso seria contra a tendência? É sempre difícil explicar para vocês que cada tempo segue uma tendência independente e a soma de todas essas tendências vão representar a tendência maior de um ativo. Tá? Então, é sempre complicado demonstrar e exemplificar isso para vocês. Eu acho que com essa operação a gente vai conseguir mostrar isso. Então vamos lá, estávamos trabalhando aqui no gráfico diário, nessa tendência, dando sinal aqui de venda de correção até as médias. Tá? Se vocês forem para os 5 minutos, vocês vão ver que desde o começo do pregão, a NMX abriu abaixo das médias e corrigiu nelas. Tá? Então, tendência de baixa, abaixo das médias, fazendo topos e fundos descendentes e corrigindo nas médias. Se vocês forem nos 15 minutos, vocês vão observar a mesma coisa. Agora, o que eu quero chamar a atenção é aqui no gráfico de 60 minutos. Deixa eu atualizar essas médias para facilitar aqui. Exatamente aqui. Tá? Então, nós temos essas médias aqui dos 60 minutos. E aqui observe que o ativo ainda está em tendência de alta. Tá? Então, ele fez nova máxima e essa foi a primeira correção dele nas médias. Então, apesar de estar em tendência de baixa nos 5, nos 15 e ter dado um sinal de venda no diário, um sinal de correção no diário, o ativo estava seguindo a tendência de alta dele nos 60 minutos, que é um gráfico bem importante, um gráfico bem forte. E o que o Bruxel fez foi operar este gráfico de 60 minutos, independente dos outros, certo? A operação não deu certo, eu vou mostrar por que não deu certo depois, mas tecnicamente foi muito bem montado, uma vez que ele estava indo contra os gráficos menores, mas seguindo a tendência do gráfico maior do intraday, que é 60 minutos. Tá? Então, muito bem montada a operação, parabéns ao Bruxel pela visualização e pela técnica utilizada que foi perfeita. Ele fez a entrada clássica nas médias, entrando aqui em 10,98, certo? Então, exatamente quando deu o sinal aqui no gráfico de 60 minutos, corrigiu nas médias, deixou invertido e deu um sinal. Aqui ele entrou, tá certo? Observem que aqui pelas 2h30, 3 horas da tarde, o ativo chegou a 11,13, tá? Então, aqui neste momento, o Bruxel estava ganhando aí mais de 1%, quase 1,5%, tá? 1,3%, 1,4%. Então, muito bonita a operação. O que aconteceu é que, infelizmente, a operação que estava linda, de repente, em 2 candles ou em 3 candles, estava estopando ele e simplesmente fazendo o mínimo do dia. Tá? Então, se vocês olharem em 1 minuto, vocês vão ver a violência, a força desse movimento. Tá? Então, ela caiu aqui dos 11,10, ela veio aqui em 16 minutos, ela caiu 2% e devolveu toda a alta que tinha feito antes. Tá? Em praticamente 2 minutos foi mais de 1%, foi 1%. Tá? Em 5 minutos, 1,2%. Então, um movimento muito forte, imprevisível, e acabou deixando a operação do Bruxel perdedora, sendo estopado nessa operação. Tá? Mas mesmo assim, fica os parabéns ao Bruxel pela belíssima observação e pela utilização da técnica, como eu disse, da entrada pelos 60 minutos. Tá? Então acho que com esse exemplo, com essa operação, todos vocês, nossos alunos, pessoas que acompanham nosso canal no YouTube, etc., vocês vão poder entender o que a gente diz quando cada tempo segue a sua tendência independente, entendeu? E a soma de todas essas tendências vão fazer a tendência primária do ativo que vocês vão ver lá no gráfico diário semanal. E você pode operar essas tendências de forma independente, sempre respeitando a tendência do gráfico maior. Como o maior gráfico que a gente usa no intraday é os 60 minutos, então uma belíssima operação, seguindo a técnica tranquila, e não entrando contra a tendência, mas sim a favor da tendência dos 60 minutos. Então, uma operação que estava dando mais de 1%, infelizmente voltou em 2 candles. Isso acontece, não tem como escapar, faz parte do nosso trabalho. Bom, gente, encerrando esse call então, como eu disse para vocês, pregão difícil, quem perdeu não se preocupe, muita gente perdeu hoje, o mercado foi muito complicado, a gente viu o resultado de todos vocês aqui, de todos os nossos alunos, e não foi legal, certo? Hoje realmente não foi legal, muito stop, muita consolidação, e aquele movimento inicial gera a expectativa de um bom pregão, e depois a coisa simplesmente para, e a gente acaba ou estopando ou não fazendo mais nada. Isso sempre atrapalha bastante nossas operações, certo? Então, dias melhores sempre virão, estamos em tendência novamente, isso é muito bom, o mercado está pesado, está afundando de novo,
como vocês viram aí. E vamos torcer para que agora as coisas continuem desenvolvendo, mas que a gente tenha oportunidades mais claras e que seja um dia um pouco mais tranquilo do que foi o pregão de hoje, tá certo? Deixo, como sempre, um grande abraço a todos vocês e convido para participar do nosso curso ao vivo. Basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br, clicar lá em curso ao vivo durante o pregão. Lá vocês já vão estar visualizando automaticamente a nossa tela, a tela dos professores. Basta instalar o softwarezinho do Ventrilo, em menos de 5 minutos vocês já vão estar ouvindo e podendo conversar ao vivo com a gente e participando aí do nosso curso ao vivo durante o pregão. Finalmente convido todos a participarem também dos nossos calls de abertura, que ocorrem todos os dias às 9h20 da manhã, no auditório da Interinvest. Só acessar o site e clicar lá em auditório. Pontualmente às 9h20 começa a transmissão ao vivo comigo. Eu faço o call com vocês, fazendo análises dos principais índices e também passando operações, passando oportunidades de compra e de venda, finalizando com as análises que vocês mesmos solicitam no chat. Grande abraço e até a próxima.